Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia e Psicólogos. Hoje vamos falar da psicologia do emagrecimento. Se você já pensou em perder alguns pesos, pensou em emagrecer em algum momento na sua vida, conhece alguém que está passando por isso, esse vídeo é para você e para que você compartilhe com aquela pessoa que está passando por esse processo. Vamos lá, psicologia do emagrecimento. Vamos entender os segredos da mente por trás do processo de emagrecimento. Fome psicológica, você já ouviu falar disso? Ou fome emocional? São os nomes que são dados para quando nos alimentamos sem ter fome física, ou seja, fome biológica, real. Isso acontece quando a fome vem da ordem das nossas emoções e pensamentos, e não diretamente de nosso estômago. E a fome emocional ela tem um componente mental, emocional e psicológico. Claro que se você tem um estômago largo por hábito de comer grandes quantidades de alimento, pessoas obesas ou que comem muito, a fome será sempre maior. Ou se o corpo da pessoa gasta mais calorias com esforço físico, ele irá perder mais calorias para suprir este gasto calórico. Por exemplo, pessoas que fazem fisiculturismo, elas precisam de uma quantidade maior de alimentação para conseguir suprir a demanda de gasto de energia calórica. Diferente das pessoas que comem por terem estômago grande. Então, há uma fome de uma desproporcional, do estômago está desproporcional ao corpo, à demanda calórica. A fome física ela tem as características do estômago roncando, considerando opções de comida. A fome cresce aos poucos e a comida traz saciedade. Já a fome emocional, a fome psicológica, ela acontece por ausência de sinais físicos, são mais mentais. Desejos específicos por alguns alimentos, não passou muito tempo desde a última refeição, ou seja, a pessoa come e já quer comer novamente, mesmo estando fisicamente saciada. Necessidade de grande volume de alimentos e urgência de comer, ou seja, quer comer muito e agora. No entanto, nesse vídeo eu vim falar sobre a fome emocional e não a fome física. A fome psicológica é o foco do vídeo. Ela é ativada quando estamos em situações emocionais bem específicas, que irei detalhar ao longo deste vídeo. Então fique comigo que eu irei falar para você tipos de fome emocional. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, dê um like e compartilhe o vídeo com amigos, com pessoas que se interessam por esse assunto. Dê um clique, se inscreva e curta o vídeo. Seguindo. Você pode querer comer por tristeza. São pessoas que comem por tristeza. Quando se sentir triste com alguma coisa que não vai bem na vida, e aquilo é motivo de tristeza e faz a pessoa querer comer mais e além do limite desse sentimento, de baixa potência. A pessoa se sente apequenada, então ela come em função desse sentimento triste. Você pode querer comer por frustração. Esse sentimento parecido com a tristeza ocorre quando algo que desejamos ou esperamos que dê certo, na verdade, dá errado. Então, como forma de se consolar de autopiedade, a pessoa come além da conta. Você pode querer comer por angústia. Essa pessoa age com algum sentimento ruim que está acontecendo com ela. Um mal-estar emocional, às vezes decorrente de um evento da vida. Um vazio emocional ou a falta de sentido na vida. Portanto, come-se para compensar essa dor emocional, a perda de sentido na vida e esse vazio. Ou seja, a dor emocional leva à fome emocional. A pessoa pode querer comer por ansiedade, que é quando a pessoa está em estado de alerta, com os batimentos cardíacos rápidos diante de dúvidas, de incertezas da vida, medo que possa acontecer algo no futuro ruim e desespero do presente, e então come-se para lidar ou diminuir esse sentimento de ansiedade. A pessoa também pode querer comer por estresse. Uma vida agitada no cotidiano,
uma vida nos meios urbanos, onde a gente ouve som de carro, som de moto, barulho, som alto, situações de estresse, de alerta, de perigo, tentativas de assalto, enfim. Diversas são as situações de trânsito que ocorre o estresse no dia, em situações estressoras que são desencadeadas por questões sociais e emocionais de muita pressão. Por exemplo, uma pessoa que tem que bater uma meta, o chefe vai lá, cobra a meta, cobra o relatório, cobra tal coisa. E existe muita demanda. Esse excesso de cobrança sofrida sobrecarrega a pessoa e pode levar ela a comer acima da média. Situações de perigo, alerta e tensão muscular levam ao estresse, pois mantém o corpo em estado de alerta por tempo demasiado, o que leva a uma sobrecarga de tensão na mente e no corpo, causando fadiga, cansaço e desejo de comer para aliviar os nervos. Você pode comer por tédio. Este é o clássico. Quem está passando por sentimento de tédio é bem comum por comer porque não está fazendo nada e gostaria de fazer alguma coisa. Logo, come-se para driblar o sentimento de falta de graça nas coisas, por aborrecimento, pensamento estacionado, falta de ação e sentido na própria vida. E pelo tédio, come-se para suprir ou por tédio mesmo, um pensamento mórbido que leva a pessoa a fazer essa repetição de alimentação excessiva. Dessa forma, a falta de ação, uma reflexão mórbida e estar por muito tempo parado sem nada o que fazer, além de se sentir aborrecido pelo que lhe ocorre na alma, na vida, pode levar a desejar comer para tentar preencher ou suprir alguma questão emocional de uma maneira indireta e até inconsciente. A pessoa age inconscientemente em função desse sentimento. Eu faço um adendo. O tédio faz parte da nossa vida normal. É comum sentir tédio em situações e eventos da vida real, assim como todos os outros sentimentos que eu listei acima. Eu só estou dando exemplos, eu não estou falando que as pessoas agem dessa forma, mas podem agir dessa forma. Então é um exemplo. Às vezes eles estão associados à comida, outras vezes não. É interessante saber diferenciar cada um para não se deixar levar por estes sentimentos quando eles surgem na nossa mente, quando eles aparecem, ou seja, estar atento, vigilante para diferenciar o que é fome física e o que é uma fome emocional também é importante. Por isso que eu listei esses sentimentos que podem levar a uma situação de comer algo por emoção, impulso, enfim. Você pode... Deixa eu ver. Voltei aqui, perdão. As pessoas que desejam emagrecer, querem emagrecer, de certa forma, sofrem por estar nessa condição. Porque mudar um estilo de vida não é fácil, não é algo que você faz da noite para o dia, mas também não é impossível. Portanto, demanda tempo e dedicação diante do novo, de um desafio, e aceitar o processo se de fato a pessoa profundamente ela deseja por si mesma emagrecer. Então é a decisão pessoal e interna da pessoa. Não cabe a ninguém cobrar isso a ela. Nada. Se a pessoa não decide por si, é muito difícil que ela queira conseguir realizar isso. Dessa forma, negar o sentimento de sofrimento e dor diante do novo faz parte do processo e tudo bem se acontecer. Ou seja, você quer emagrecer e está sentindo dor, desconforto pela mudança de hábito. A coisa nova é desconfortável sim, pois o nosso cérebro procura estar acostumado com o que é previsível e o mais do mesmo. Ele busca tornar sua vida um pouco menos sofrida possível. Ele busca o prazer, pois é mais cômodo e confortável para ele. Ao mesmo tempo que ele está pronto para o novo, ou seja, o nosso cérebro é capaz. Eu vou falar mais na frente sobre neuroplasticidade, como o nosso cérebro ele está pronto para o novo, independente de como está a nossa vida. Ou seja, devido à neuroplasticidade da própria estrutura do nosso cérebro. Existem algumas crenças também, gostaria de falar de crenças,
que algumas pessoas têm como a de que precisa comer tudo que está no prato, porque desperdiçar aquela comida que está no prato tem um sentido de pecado. Porque existem pessoas passando fome no mundo, a pobreza, pessoas em situações de rua, a fome na África, enfim. Se justifica de diversas formas para justificar e dar razão para essa crença. Ou seja, comer tudo no prato é uma crença e está ligado a uma questão moral, até de desperdício, enfim. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Logo, a pessoa estaria fazendo algo do desagrado de Deus ou do que seria a coisa moralmente certa a se fazer, que é comer tudo no prato, não desperdiçar comida. Isso é um outro tipo de culpa, porém é uma culpa moral e aprendida, que pode ser mudada, ainda bem. Também o consumo excessivo de açúcar ou ingerir maior quantidade de calorias do que se precisa. Esses dois pontos são importantes na psicologia do emagrecimento, pois estão ligados a comportamento e nutrição. Se você tem um conhecimento de nutrição, te ajuda a ter uma compreensão melhor sobre a sua conduta alimentar. Por razões fisiológicas do nosso corpo, nós temos uma quantidade específica de ingestão de alimento, ou seja, uma energia para o nosso corpo adequada a uma quantidade padrão, média, para ser consumida diariamente. Quando o nosso corpo consome, açúcar e vai para o nosso estômago, enfim, vai descendo, vai para o fígado, e do fígado vira a glicose, e da glicose vira o glicogênio, isso vai para a nossa fibra muscular, nossa corrente sanguínea. E se aquele açúcar que está na corrente sanguínea, no plasma sanguíneo, ela não é gasta, não é consumida, ela vai virar gordura abdominal ou em qualquer parte do corpo. Porque a gordura ela tem um sentido de armazenamento de energia. Como nós evoluímos de primatas até então, a evolução, nós precisamos dessa gordura para tempos frios, difíceis, onde a caça, conseguir alimento era uma questão mais escassa. Como hoje estamos vivendo em civilizações mais urbanizadas, nós não precisamos da gordura abdominal, porque ela até é desagradável. Ela tem um sentido estético para nós e de saúde. Se ultrapassamos a quantidade de energia armazenada no nosso corpo, isso se transforma em lipídios, que é o nome científico de gordura, da molécula de gordura, localizada e armazenada na nossa barriga, bunda, braço, pernas, enfim, diversas regiões. Logo, toda vez que ultrapassamos a linha da ingestão calórica diária, a pessoa tende a ganhar gordura acumulada, como eu disse. Os resultados são claros como a razão matemática, ou seja, não há meio termo quanto a isso. Isso é ciência. Se você consome mais calorias, você terá, e você não gasta essas calorias, você terá um armazenamento em forma de gordura. Isso é assim, é razão, é matemática, é fisiológico. Não tem que subjetivar, não tem que tergiversar. O nosso corpo trabalha dessa forma. O emagrecimento depende também dos hábitos e crenças, como eu disse, pessoais, pensamentos e sentimentos antes de chegar ao ato de comer. Então, se você está direcionado a comer por determinados sentidos e significados, tente se perguntar: por que está comendo e o que aquilo te atende? Qual a função? A que te serve comer naquele momento? E que está influenciando aquele ato? E o que você está comendo? Uma boa forma parar e refletir antes de tomar uma decisão. Você pode descobrir coisas novas sobre você e perceber razões às vezes até ocultas. Ocultas eu digo que às vezes passam por nossos pensamentos e nós não percebemos ou não damos devida atenção por estarmos numa rotina automática e não prestamos muita atenção em coisas específicas, singulares do nosso dia a dia. Então parar para refletir sobre essas coisas é uma forma de você se autoajudar. Você, como a pessoa mais preciosa e importante para a sua vida, é interessante dar alguma atenção do porquê de suas razões
que te movem, razões pessoais em desejar comer. Às vezes, se você come emocionalmente, sem estar necessariamente fisicamente com fome. Ou seja, se você não está com fome, o que te leva a comer em função de sentimentos emocionais? É uma boa questão a se perguntar. Nesse sentido, recomendo, se você sentir essa necessidade de fazer algum tipo de tratamento psicológico, terapêutico, de acompanhamento mesmo, para lidar com suas questões emocionais, muitas vezes ligadas ao emagrecimento, eu recomendo que faça uma terapia. Se isso não for necessário, tente procurar algum grupo de apoio social e outras pessoas. Grupos são muito bons para o emagrecimento, seja crossfit, grupos de ginástica, atividade física, algum esporte é muito interessante, porque além da atividade física que dá saúde, pode levar ao emagrecimento, ciclismo, corrida. E em todos os casos, se você não é uma pessoa de grupo e nem busca por tratamento psicológico, apesar de ser importante para quem sofre de fome emocional, fome psicológica, é legal procurar terapia e procurar por si mesmo, sozinho. Emagrecer seria uma boa opção, porque uma vez que o seu mental está bem resolvido, partir para questões físicas se torna muito mais agradável. Você consegue ter um controle e uma compreensão mais ampla sobre suas questões mais pessoais. Os primeiros sabotadores que temos, sabotadores emocionais, psicológicos, infelizmente alguns vêm de nossa origem familiar. E às vezes são a crença da terceira, segunda geração. E perceber essas coisas é muito importante, porque às vezes repetimos comportamentos sem percebermos. Assim como herdamos também, através da cultura, do aprendizado, do desenvolvimento, algumas qualidades muito valiosas. Por outro lado, também aprendemos outros vícios. Muitas pessoas podem não perceber como nossa cultura familiar está diretamente relacionada com algum dos nossos gostos, preferências e comportamentos que são automáticos, ou seja, não se esforça para pensar sobre esses comportamentos que já estão feitos cultura, eles são culturalizados no nosso cotidiano. De certa forma, fazendo as coisas que fazemos na maior parte das vezes sem refletir. Portanto, a tendência mais comum é reproduzir o que aprendemos sem consciência global, ou seja, uma consciência mais ampla do porquê fazemos o que fazemos. Perceber os primeiros sabotadores, os mais iniciais, é a forma mais clara de poder operar alguma mudança psicológica real na sua vida. Uma vez que você consegue identificar um vício e uma repetição que te traz prejuízos, você pode mudar a maneira como enxerga as coisas na sua vida. Mesmo que as coisas não mudem, você muda a sua percepção e pode fazer diferente e driblar os sabotadores. Sobre o assunto do sedentarismo, eu gostaria de dar uma pincelada, ou seja, todos nós já estamos cansados de saber dos efeitos que ele tem sobre a nossa saúde e qualidade de vida. Pessoas sedentárias, obesas, podem desenvolver risco cardíaco, problemas de pressão alta, enfim. Mas tudo nessa vida, como não é óbvio para algumas pessoas, vale ressaltar a importância de se fazer atividade física quando se busca por algum tipo de projeto de emagrecimento. A obesidade leva a doença, pressão alta, enfim. A expectativa de vida é reduzida. Então emagrecer tem uma conotação, além de estética, de beleza, emagrecer tem um sentido de saúde, vontade de se querer manter vivo, para estar presente, junto aos familiares, as pessoas mais importantes para nós, amigos e pessoas que amamos. Algumas pessoas acabam... gostaria aqui de falar também da bariátrica, cirurgia bariátrica. Algumas pessoas recorrem a ela. Algumas pessoas acabam precisando da famosa cirurgia bariátrica, mas antes de realizar essa cirurgia, todo paciente passa por um psicólogo antes, faz um teste psicológico para avaliar o estado mental do que se está passando na vida para tomar essa decisão cirúrgica, de precisar desejar fazer a cirurgia. Ou seja, aqui uma curiosidade, são vários tipos de cirurgia bariátrica que são feitas.
E a pessoa pode fazer pelo SUS até. E sempre que ocorre com acompanhamento psicológico é indispensável esse tipo de auxílio profissional. E sem ele você não consegue fazer essa cirurgia. Por quê? Porque você precisa de um acompanhamento psicológico, de um teste, de uma avaliação. Pouco importa arrancar um pedaço do estômago de uma pessoa, um pedaço físico e reduzir a fome, certo? Se a mente da pessoa não está de fato sendo tratada junto de seu físico, mente e corpo são complementares e não excludentes, ou seja, não adianta nada você resolver uma questão física e ter o efeito sanfona de voltar ao início do que você fez antes da cirurgia. Então, se a pessoa ela faz a cirurgia, mas também tem que mudar a configuração mental, como dizem o mindset, a mentalidade sobre o próprio processo de emagrecer, ou de como ela enxerga isso na vida dela. E medicamentos. Algumas pessoas usam muito medicamentos para emagrecer. Se você faz uso ou deseja, pode ser uma alternativa para ser utilizada junto, complementar a atividade física e nutrição. Mas a mesma não é promessa clara e definitiva de emagrecimento. É um paliativo, ou seja, ele te ajuda a chegar nos seus objetivos, mas não é a pílula do medicamento, do remédio, que vai te trazer resultados reais. Pode ajudar, mas não é medicamento que é isso que eu falei, que não irá trazer os resultados que você espera para emagrecer. Existem diversas maneiras de emagrecer, mas nenhuma é mais efetiva que o óbvio, né? A redução da ingestão de alimento e atividade física. Eu vou fazer um corte aqui e esse vai ser o vídeo 1 e eu vou fazer um vídeo 2 sobre a psicologia do emagrecimento. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou realizar esse corte e aí a sequência está na parte 2 do canal lá do mesmo vídeo. Então você clica lá se você tem interesse de uma experiência pessoal que eu vou contar na parte 2 desse vídeo. Fique com a gente.